Faz barulho para Jesus aí. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Quão bom é estar em casa. Eu me sinto tão feliz quando eu estou aqui servindo a vida de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais do que você já imaginou até agora. Estava conversando nesses dias com o Freitag, com o Léo, com o pastor Mateus, antes de vir para cá, e ouvindo um pouco do que Deus está fazendo, tanto no Eclectus quanto no Vox, e o meu coração se enche de alegria por aquilo que está por vir. Sabe, você ainda não tem noção o quanto está para chegar um avivamento que vai pegar o Nordeste inteiro a partir daqui. E sabe o que a Bíblia diz? Jovens, vós sois fortes. É você que vai trabalhar, irmão. Fala para a pessoa do teu lado aí. Fala, você é forte. Você está cheio de energia. Já põe a mão no ombro da pessoa aí e fala, eu repreendo todo espírito de velho. Toda velhice do espírito sai daqui em nome de Jesus. Porque nós somos jovens, amém? Eu me incluo aí nisso daí, amém. Toma aí o teu lugar. Eu estou muito empolgado com tudo que Deus está fazendo. E eu espero trazer algo aqui que vai te ajudar nessa noite. O Senhor tem ministrado meu coração sobre algo que eu quero compartilhar com você. Enquanto eu estou aqui ministrando, a Milena está lá junto com o pessoal do Flies. O Senhor já estava fazendo algo lá, os caras estão pegando fogo. Abre o teu olho, hein? Abre o teu olho para o Flies e não atropelar vocês, que os caras estão em chamas lá. E eu espero que a gente termine da mesma forma que hoje, amém? Algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e que eu acho que é importante para aquilo que vocês estão vivendo. A importância de você aprender a lidar com as tensões da vida. Alguém já teve que lidar com alguma tensão aí? Sabe, muitas vezes nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos apertados. Se você não souber lidar com a pressão, você pode se sentir até acuado com a pressão que vem. Às vezes é com a pressão da carreira, às vezes é a pressão da família, às vezes é a pressão do casamento, às vezes é a pressão do o tempo está passando e eu não sei se eu estou atrasado. Alguém mais já passou por isso além de mim? Então assim, muitas vezes a gente vai lidar com a tensão, e como nós lidamos com a tensão vai dizer para nós então se vamos pegar embalo ou se vamos retroceder. A forma como você lida com a tensão, sabe, a gente ouviu isso a nossa vida inteira. Talvez você já tenha ouvido isso aqui do nosso bispo Teófilo, sobre a tensão que existe entre Zion e Dunamis. Já ouviu isso? Ele usava assim aquele elásticozinho, já fez aqui? Tem aquele elástico, e ele fala, existe uma tensão entre Zion e Dunamis. E essa tensão gera energia, gera embalo para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, Dunamis abre caminhos e acelera Zion. Outras vezes, é a Zion que abre caminho e acelera o Dunamis. E nessa tensão da força do jovem no Dunamis, mais a força aqui e a sabedoria e a estrutura e toda a solidez que nós temos como Zion, uma coisa impulsiona a outra e nos ajuda então a expandir o reino de Deus. Então, se nós tivermos sabedoria em como lidar com as tensões da nossa vida, isso aqui vai te dar então uma aceleração. E você não tem que só lidar com a tensão, você precisa ter convicção na tensão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Convicção na tensão. Como é que eu lido com a tensão? Como é que eu deixo essa tensão gerar uma convicção no meu coração, para que essa convicção em meio à tensão venha gerar frutos? Se você puder abrir comigo aí, Provérbios 24, versículo 3 a 6. Provérbios 24, versículo 3 a 6. Vai dizer assim, você achou aí? Se você achou, diga amém. Que bom. Se você não achou, Instituto Bíblico ZAL pode te ajudar a conhecer mais a tua Bíblia. Provérbios 24, 3 a 6 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida,
Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. E quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então ele está falando assim, olha, no meio de toda a tensão que você lida, você vai precisar de sabedoria para construir, você vai precisar de discernimento para consolidar, você vai precisar de conhecimento para expandir, você vai precisar então lidar com a sabedoria para que ela gere poder para você, você vai ter que lidar com várias coisas, mas em meio a tudo isso, se você quer construir a tua casa, seja a casa no sentido de família, de casamento, seja a tua casa Zion, seja a tua casa aquilo que Deus te colocou para construir, você vai precisar então lidar com algumas tensões. A primeira tensão que eu queria lidar com você aqui hoje é que você vai ter que lidar com a tensão da tua Bíblia versus a tua racionalidade. Essa é a primeira tensão que você vai ter que lidar na tua jornada, que vai gerar então convicção dentro de você, que vai gerar então frutos naquilo que você está construindo. A primeira tensão que você vai ter que lidar é entre a palavra de Deus ser a verdade absoluta na tua vida versus a tua opinião. Entre aquilo que Deus fala e aquilo que você quer. Isso é uma tensão, porque nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que a Bíblia valida. E nessa tensão entre ter que lidar não só com a palavra escrita, porque com a palavra escrita é um pouco mais duro, né, irmão? Porque a palavra escrita você não tem muita opção, você precisa submeter. Embora ainda tem crente que não submeta a palavra, mas a palavra ela não é só a palavra escrita, ela é a palavra encarnada, ela é a palavra viva, Jesus, ela é a palavra escrita, as escrituras, e ela é a palavra profética. Então você tem que lidar com essas três expressões da palavra. Mas a primeira dela, quando você fala de Bíblia, você vai ter que lidar então com o quanto que a palavra de Deus é a palavra final sobre a tua vida. Eu, como um pastor de cura e libertação, eu fico vendo muitas pessoas às vezes me pedindo ajuda, tentando orientação, mas no final do dia eu só falo assim: você está disposto a se submeter à palavra de Deus? Porque olha o que diz lá em Salmo 119, versículo 9 a 11. Salmo 119, versículo 9 a 11, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Então assim, qual é o caminho do jovem para conseguir então purificar o seu caminho? Com que purificará o caminho o jovem? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está falando, se você quer então andar num caminho puro, você vai ter que escolher então guardar a palavra no teu coração, não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. E eu me lembro de quantas vezes nós ouvimos isso, testemunho da pastora Sara Hayashi, falando com a gente, uma da herança espiritual que o seu pai, o reverendo Hiroyuki Hayashi, deixou para ela foi: Sara, nunca se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que a palavra de Deus seja a bússola para os teus caminhos, seja aquilo que fundamenta os teus passos. E é o que a gente tem tentado viver como Zion durante toda a nossa jornada, colocar a palavra como fundamento de tudo aquilo que nós fazemos. Mas você vai ter atenção entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que se estribam sobre o teu próprio entendimento. Eu não sei se você já andou de cavalo aí. Eu venho de uma família que gosta muito de cavalo. Meu pai cria cavalo. Se você não entendeu essa palavra, esse versículo diz: não se estribar, significa, sabe o estribo do cavalo? Sabe uma sela de cavalo? A sela do cavalo tem um estribo. Quando você vai montar num cavalo, você tem um pé em um estribo e o outro pé em cima do outro estribo. E é sobre isso que você se firma quando você está andando num cavalo. Se você muitas vezes estiver andando rápido num cavalo e os teus pés saírem do estribo, provavelmente você vai cair, porque é isso que te dá firmeza. E aí a Bíblia está dizendo então que a tua firmeza não esteja no teu entendimento, que a tua firmeza esteja na palavra de Deus.
Isso pode parecer muito básico, pode parecer muito simples, mas isso é fácil de ser falado, mas muito difícil de ser vivido. Se nós queremos construir algo que seja duradouro, se nós queremos construir algo que permaneça, frutos que permaneçam, vai precisar ser construído sobre a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você entre aqui, você vê esse prédio, tudo que você está vendo aqui com os teus olhos é superficial. Existe uma estrutura por trás daquilo que os teus olhos estão vendo. Tanto nas paredes, poderia ser tudo drywall. Parece tudo a mesma coisa, mas não é, a estrutura é diferente. Você olha para o chão aqui e parece que é só um chão, mas dependendo daquilo que você está construindo, a tua fundação faz total diferença. E algo que a gente aprende com o bispo Teófilo, é que ele sempre fala com a gente, cuidado para você não querer estourar. Cuidado para você não querer crescer rápido demais e você não ter condições de construir um caráter tão profundo que vá além da tua influência, porque se a tua influência for maior do que o teu caráter, você está à beira da queda. A influência de Adão era maior do que o caráter de Adão, por isso ele achou que ele poderia desfrutar daquilo que Deus falou que não poderia. Ele achou que ele podia usar do jardim do jeito que ele quisesse, porque ele tinha influência para usar o que ele quisesse no jardim, porque ele comandava o jardim. Mas se o teu caráter não for maior que a tua influência, você vai acabar caindo naquilo até mesmo que Deus te deu. Boa noite. Você está aí comigo? Tem gente aqui comigo? Então silêncio no salão. Abra aí comigo Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Perceba que você vai assim, não, isso aqui é muito fácil, pastor. Bom, antes de eu ler Mateus 7, enquanto você acha aí Mateus 7, 24 a 27, eu vou te dar um exemplo sobre Bíblia versus sua racionalidade. Olha aqui para mim. O que te leva mais longe, 100% ou 90%? 100%. Essa é a tua racionalidade. Biblicamente, 90% te leva mais longe que 100%. Por isso a Bíblia te convida a entregar o teu dízimo. Porque 90% com a bênção de Deus te leva mais longe do que 100% de autossuficiência. A mesma coisa é o que te leva mais longe, trabalhar 7 dias na semana ou 6? Racionalmente falando, 7 dias. Se eu trabalhar 7 dias, eu vou produzir mais e eu vou mais longe. Mas biblicamente a Bíblia vai dizer, guarde um dia de descanso para servir ao Senhor. 6 dias te leva mais longe do que 7 dias de autossuficiência. Esse é o desafio, porque a Bíblia, ela leva a nossa vida, o reino de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele vira o mundo de cabeça para baixo. Para o mundo inteiro, aquele que lidera é o que sobe. Na Bíblia, aquele que lidera é o que desce. Quem é o maior da sala não é o que tem o maior título. Quem é o maior da sala é o que serve mais. A tua racionalidade vai dizer, eu preciso de um título. A Bíblia vai dizer, você precisa de serviço. Fala com a pessoa do teu lado aí, você está precisando de serviço. Você está orando e falando, Senhor, eu quero ser um líder melhor. O Senhor está falando, então toma serviço. Por quê? Porque um líder que serve melhor, lidera melhor e vai poder então construir mais vidas e vai então poder gerar mais discípulos, formar mais líderes. Mas isso não é racional, isso é bíblico. Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Para o praticante e para o não praticante, vai ter vento, vai ter chuva, vai ter problema. Problema, meu irmão, vai ter para todo mundo. A questão é como eu enfrento o problema.
Eu enfrento o problema com as escrituras, ouvindo e praticando, ou eu enfrento o problema com a minha opinião? Perceba que quando Jesus foi enfrentar o problema lá no deserto, ele falava, está escrito. Satanás vinha com outra proposta, ele respondia, mas está escrito, mas está escrito. Por quê? Porque a arma dele era as escrituras. Você não pode andar com o teu tanque vazio, sem estar repleto de versículos, até porque como é que o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você nunca leu? Boa noite. O Espírito Santo faz milagre, irmão, mas nesse ponto, a Bíblia fala, eu te lembrarei tudo que você tem que falar, mas não tem como ele lembrar aquilo que já não está aí dentro. Então, se a gente deixar o Salmo 91 empoeirado lá em casa, não tem o que ele nos lembre, porque eu nunca coloquei para dentro. Quantos aí estão no plano anual de leitura? Olha para o lado e vê se a pessoa está com a mão levantada. Você fala assim, você está precisando se armar, irmão. Essa é a primeira tensão que você vai ter que lidar. Se você não sabe Bíblia, você é ignorante. Presta atenção nisso. Se eu não sei Bíblia, eu sou ignorante naquilo que eu não conheço a verdade, porque conhecereis a verdade, a Bíblia é a verdade, e ela vai te libertar, ela vai te conduzir. Então não conhecer Bíblia nos leva a um lugar de ignorância. Se eu sei a Bíblia e não pratico, a Bíblia fala que eu sou insensato. Então eu posso ser ignorante, porque eu escolho não conhecer a verdade e a Bíblia. Eu posso ser insensato, porque embora eu a conheça, eu não a pratico. E eu posso ser sábio, porque eu ouvi, pratiquei e construí a minha casa sobre a rocha. Então tem gente aqui, nesse grupo todo de pessoas que nós estamos aqui, no nosso meio, vai ter gente ignorante, vai ter gente insensata e vai ter gente sábia. A escolha é sua. Ninguém consegue tomar essa decisão por mim nem por você. Cada um tem que tomar essa decisão particularmente. Eu não consigo chegar até você agora e botar a mão na tua cabeça, receba a Bíblia agora, transferência de Bíblia. Não tem como, irmão, você senta e lê, ou não vai ter nada aí dentro. Então tem coisas que você pode receber por transferência, tem coisas que você vai ter que sentar e ler a tua Bíblia, a tua palavra, e deixar, não só você ler a Bíblia, mas você vai ter que começar a deixar a Bíblia ler você. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, mas não deixamos a palavra nos ler, para que ela venha então nos lavar e nos purificar. Uma segunda tensão que você vai ter que lidar com ela então, é sobre as direções sobrenaturais versus a tua incredulidade. Então você tem aqui a Bíblia, e você tem aqui, Deus, se o Senhor me explicar tudo, eu faço, racionalidade, eu preciso entender tudo. E você tem aqui direções sobrenaturais, no outro extremo, você tem incredulidade. Tem gente que fala assim, Senhor, se o Senhor me falar tudo, eu vou. O Senhor fala, mas se eu te contar tudo, você estraga. Eu não vou te contar tudo. Até porque se eu te contar tudo, você nem volta para orar depois mais. Você já percebeu que às vezes você volta para orar porque você não sabe o resto do plano? Você fala, cara, eu vou ter que orar, por quê? Porque Deus me contou só um pedaço. Aí você volta lá, Deus me conta mais um pouco, Ele te conta um pouco. Você volta, começa a construir, você começa a se empolgar. Aí você é tentado em fazer tudo no seu entendimento. Porque agora eu já sei fazer. Aí você começa a querer fazer. Mas daí a pouco você vai chegar num lugar de impossibilidade. Você vai precisar de Deus de novo. Aí você volta para a oração. Constantemente você vai ter que escolher entre andar nas direções de Deus ou andar na tua incredulidade. E eu vou te dizer uma coisa, a tua incredulidade é mais confortável do que qualquer outro lugar. Porque o Senhor está buscando pessoas que sejam feitores de história. Só que tem muita gente sentado num banco da igreja, ouvindo os outros construir história com Jesus, e você está sentado esperando Jesus voltar. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Em 2017 eu abandonei a minha carreira jurídica, fui para
São Paulo, fazer o Dunamis Tracks, um treinamento do Dunamis. 2018 eu passei lá um ano inteiro lá em São Paulo. 2019 eu vim para cá para ajudar a plantar Zion Recife. 2020 eu voltei para São Paulo, fiquei lá no meio da pandemia, lá fui ajudar a tocar o Descend lá em Brasília. Aí 2021 toquei o voluntariado de São Paulo. 2022 muda para Dunamis Farm. 2027 sei lá para onde que eu vou. Porque assim é aquele que é guiado pelo Espírito. O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso é muito bonito. Até ele falar assim: deixa eu tirar teu chão. Até você querer entender tudo. Até você falar assim: oh, mas a história do outro parece que está mais confortável. Eu me lembro quando eu fui ordenado pastor aqui na Zion em 2022. E um irmão falou assim: nossa, mas você chegou em 2018 e foi ordenado em 2022, foi rápido, né? Foi para você, né, irmão? E os anos antes de 2018, antes de eu chegar na Zion? Você sabe parte da história. Você entrou na história em 2018, mas eu entreguei minha vida para Jesus lá em 2009. E os outros anos que você não conhece, que eu fui amassado, fui passado na prensa, fui transformado e você não viu. Foi rápido para você, mas te dizer algo que eu aprendi, pastor Gustavo Paiva, ele fala assim: Deus demora muito tempo para fazer coisas de repente. Foi de repente para você que chegou hoje. Para mim, demorou bastante. Foi muito processo de libertação, de cura, de entrega, de serviço, de tantas coisas que eu falo assim: Senhor, ninguém está me vendo. E Deus fala: está precisando esconder ele um pouco mais. Está querendo ser visto ainda. Volta. Foi igual José. José resolveu usar o dom dele, irmão. O cara foi parar na cadeia. Aí ele começa a interpretar sonhos. Quando o cara sai da cadeia por conta da interpretação dele, ele fala: lembra de mim quando chegar no faraó. Amnésia. 2 anos depois, Deus fala: tira a amnésia. Aí o faraó sonha, o cara: lembrei. Não tenta usar o que Deus te deu para benefício próprio. José teve que ficar 2 anos de cadeia a mais para aprender isso. Fala para a pessoa do teu lado aí: não queira 2 anos a mais. Encurta o teu caminho, irmão. Seja sábio. Use a palavra de Deus. Deixa Deus construir teu caráter. Deixa Deus te direcionar. Sabe, a palavra de Deus diz lá em João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem alguma ovelha de Jesus aqui? Então, ele falou que você ouve a voz dele. Aí você fica: será que é coisa da minha cabeça? É claro que é da tua cabeça, irmão. Ia ser do quê? Do teu joelho? Deus traz revelações na tua mente. Deus usa a Bíblia que está aí dentro. Deus vai usar, por meio da audição, vai chegar uma mensagem na tua mente. É lógico que Ele vai usar a tua cabeça. Mas você não vai seguir Ele porque você conhece Ele. Você vai seguir Ele porque Ele te conhece. E quando Ele fala com você, faz sentido, porque Ele conhece muito bem você e sabe como que Ele precisa falar para você entender. É por isso que você segue. Então, quando Ele te chama, não é uma oportunidade para Ele te conhecer, porque Ele já te conhece. É uma oportunidade para você conhecer Ele. Então, toda vez que Ele te chama para dar um passo de fé, Ele está te dando a oportunidade de mergulhar em um lugar para conhecer Ele de uma forma que você nunca conheceu. É isso que Ele está te chamando. Eu sinto que tem gente aqui que o Senhor está te fazendo convites para você conhecer Ele de novas formas, você dar passos de fé, você inovar, você talvez até mesmo mudança de carreira. E talvez você estava: não, eu estou velho. Você está no Eclectus, cara. Como é que você está velho? Boa noite. Você está velho para se alinhar com a palavra de Deus? Você está velho para seguir a nuvem? Eu me lembro quando eu fui para Pariqueraçu. Você quase ora em línguas para falar Pariqueraçu. Pariqueraçu. Quase oração em línguas, irmão. Quando eu mudei de São Paulo para Pariqueraçu, sempre tem aqueles incircuncisos, né, que vêm no horário errado. O cara fala assim: nossa,
Coitado. Lá vem heresia ou carnalidade, o que está vindo por aí? Porque crente que tem dó de crente, irmão, você não entendeu nada. Eu falei, não, você saindo daqui, eu achei que você ia liderar áreas executivas inteira, voluntariado de São Paulo, agora estão te mandando para Pariqueraçu. Falei, o que você está insinuando, irmão? Isso para você é retrocesso? Porque eu achei que avanço e retrocesso no reino de Deus era seguir a nuvem. Uma cidade maior ou menor não determina se você está avançando no reino. O que determina o teu avanço no reino é a tua obediência. Nós chamamos Pariqueraçu, é mais conhecida carinhosamente de Paris. Se você quiser conhecer Paris, vá lá primeiro. E eu vou te dizer uma coisa, Paris tem uma ponte aérea mais movimentada que eu tinha em São Paulo. Foi de lá que eu fui bater nos Estados Unidos, fui bater em Israel, fui bater em Equador, em Chile, em Portugal, fazendo a obra de Deus. Enquanto que eu estava lá em São Paulo, voluntariado, fazendo culto, eu falei, Senhor, eu amo os voluntários, eu amo fazer culto, mas obrigado por Pariqueraçu, porque me permitiu conhecer as nações. Você nunca sabe o próximo passo de Deus, irmão. Quem sabe o próximo passo de Deus é Ele. Você não controla o mover de Deus, nem na tua vida, nem em lugar nenhum. Você só precisa estar aberto a se mover em fé. Aquilo que parece retroceder para os outros, talvez é o teu maior avanço. Ou você nunca percebeu que todo mundo que quando você está dando um passo de fé, todo mundo pensa que você está doido? Alguém aqui já foi chamado de doido? Você está abandonando a carreira jurídica, você é doido, você vai comer o quê? Minha mãe falou comigo. Vai comer o quê? Mas vamos para a palavra? Ela, falei assim, eu me lembro, minha vida inteira a senhora falava assim, Salmos 23:1, está na Bíblia porque eu empresto. Falava de jeito. Falei, porque é o salmo da nossa casa, da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ela complementava o versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem para mim e nem para aquele que chegar no meu lar. Eu falei, bonita senhora, funciona para a senhora, para mim não. Eu estou indo a um passo de fé, obedecer a Deus e viver aquilo que Deus está me mandando viver, e aí a senhora está me perguntando, vai comer o quê? Como vai comer o quê? Não é o Deus que provê todas as coisas, não é o Deus que cuidou da gente a vida inteira, não é... Mas por que todo mundo pensa que você está doido, irmão? Porque o que diferencia um homem e uma mulher doida e um homem e uma mulher de Deus? Ou você é doido? Pensa comigo. O que mantém a tua sanidade no meio dos passos de fé, se não uma palavra de Deus? Por que você não está doido? Você fala, não estou doido não, é porque Deus falou comigo isso. Então o que mantém a sua sanidade no meio dos passos de fé, nessa tensão entre a loucura do sobrenatural ou a loucura da incredulidade? Eu fico com a palavra. Mas os outros vão pensar que você está doido. Se você não tiver convicção, no meio da tensão, você vai acabar largando a palavra. E você vai tentar então se adequar àquilo que é a vontade das pessoas. Terceira tensão que você vai ter que lidar é a tensão entre a paz de espírito e a tua zona de conforto. Essa é a terceira tensão. Então a primeira é a Bíblia versus a tua racionalidade. A segunda é o sobrenatural e a tua incredulidade. A terceira é a paz de espírito versus a tua zona de conforto. Porque o que é paz de espírito, irmão? Paz de espírito não é paz almática. Paz de espírito é muito diferente de uma paz almática. O que é uma paz almática? A ausência de problema. Você já encontrou alguém e fala assim, e aí, como é que está a tua vida? Nossa, está tudo tranquilo, uma paz. Isso aqui é paz almática.
que é a paz de espírito? A Bíblia diz então que o Senhor nos dará a paz que excede. Onde que o entendimento está? Na alma. Pensamentos, sentimentos, emoções, está tudo na alma. Então a paz que vai além da tua alma, além do teu entendimento, é uma paz de espírito. É a paz que diz para você: o pau está quebrando, você não tem para onde voltar, você queimou as tuas carroças, e o único lugar que eu tenho é o centro da vontade de Deus. É uma paz que você encontra como Jesus no barco com os discípulos. A água está batendo no barco, o vento está soprando, e os caras que estavam com paz almática, está desesperado, corre para Jesus: o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai deixar a gente morrer. Jesus acorda, paz de espírito. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Imagina o ódio no olhar dos discípulos, olhando para ele e assim: irmão, da onde que ele encontrou essa paz? Porque qualquer um abandonaria o barco, voltaria atrás, deixaria a viagem de lado, não foi Deus, foi profetada. E quem foi que disse para você que quando Deus fala com você, vai para tal lugar, significa lá você não vai ter problema nenhum? Você sabia que o apóstolo Paulo pregou pelo mundo inteiro sem ter palavra nenhuma? O único lugar que ele teve palavra foi: passa na Macedônia. O pau quebrou para o lado dele. E você fica: Deus, mais uma palavra, mais uma palavra, mais uma palavra. O Senhor fala assim: mas você é colecionador de profecia? É porque eu não estou em paz. Não, você está escondendo os teus medos na tua zona de conforto. Você está sentadinho no barco, igual aqueles discípulos falando assim: Senhor, nós vamos morrer, tem um fantasma andando sobre as águas. Jesus falou: não é fantasma não, sou eu. 11 deles falam: o Senhor é. Senta aí, gente, está tudo tranquilo, vai morrer ninguém hoje. Um deles fala: se for o Senhor, me dá uma palavra para eu ter contigo. O Senhor Jesus fala com Pedro: então vem, Pedro. E ele caminha sobre as águas. Ele começa a caminhar até Jesus, ele começa a experimentar o sobrenatural, ele sai da zona de conforto dele. No meio do caminho, o que é que teve? Problema. Pedro afunda, ele fala: pelo amor de Deus, me salva. Jesus vai lá, estende a mão para ele, levanta ele, volta com ele para o barco. Talvez você pense: eu não quero passar pelo que Pedro passou, mas o único que fez história foi Pedro. Todo mundo conta a história de que Pedro andou sobre as águas. E os outros? Ficou sentado vendo Pedro andando sobre as águas. Então, se você acha que para você caminhar sobre as águas igual Pedro, vai ter ausência de problema, meu irmão, você vai ficar sentado esperando Jesus voltar. Não use o teu conforto como desculpa para acomodar os teus medos. O Senhor está te fazendo um convite essa noite. Está na hora de você romper com os teus medos, você dar os passos de fé que você precisa, e você então gerar convicção na tensão. Eu preciso confiar na palavra, eu preciso confiar nas direções de Deus, eu confio na paz de espírito. Você sabia como é que o nosso bispo comprou lá a Dunamis Farm? Ele entrou na fazenda e falou: Senhor, tenho paz ou não tenho paz? Sabe com quem que ele aprendeu isso? Loren Cunningham, fundador da Jocum. Ele falava: Teófilo, eu chegava no lugar e eu orava e esperava. Não é paz almática, é: eu tenho paz no meu espírito, esse aqui é o centro da vontade de Deus. Deixa eu sentir aqui, o que eu estou sentindo no meu espírito? Não tenho paz, não tenho paz, não tenho paz. De repente a gente chegou no lugar que era a fazenda lá onde a gente está hoje. De repente ele fala: tenho paz, é aqui. E aí ele ouve Deus falar com ele: eu guardei essa fazenda por 20 anos para você. Como assim? Um japonês criado em São Paulo não entende nada de fazenda. Como assim que Deus guardou essa fazenda 20 anos para mim? Ele vai lá e pergunta para o cara da imobiliária: por um acaso essa fazenda está à venda? Aí o cara da imobiliária fala: tá, mas não é para o teu bico. Eu imagino ele quase com um super saiyajin na hora. Falei: como é que é? Ele: está à venda há 20 anos e ninguém compra. Ele falou: é porque é minha. Mas antes veio uma paz de espírito.
uma convicção, é aqui, eu preciso confiar naquilo que o Espírito Santo está falando no meu espírito. Uma outra coisa que é muito importante para nós, é que a paz, ela não é a ausência de um pavor, mas a expectativa da manifestação de Deus. Os caras estavam apavorados dentro do barco. Então, paz não é ausência de pavor, paz é expectativa pela manifestação da glória de Deus. Eu não tenho o que fazer, eu só tenho uma pessoa para eu confiar no meio do caos aqui, Deus. Senhor, eu estou completamente nas tuas mãos, eu sei que eu não tenho para onde ir. Os discípulos falaram, está todo mundo me abandonando, vocês querem ir também? Ele falou, Senhor, para onde nós vamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Está ruim, mas com o Senhor vai ficar pior ainda. Se eu não tiver com o Senhor, o negócio vai piorar ainda mais. Então eu vou ter que lidar entre a paz de espírito e a minha zona de conforto, que vai me levar para uma outra tensão. Você não pode caminhar sozinho, você não pode caminhar na tua opinião. Então a Bíblia vai te jogar para uma outra tensão. Você vai ter que lidar com a tensão entre a multidão de conselheiros e o temor dos homens. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros você vence guerras. Então você precisa da multidão de conselheiros, mas você não precisa de palpiteiro. Você não precisa de gente que toma decisão por você. Eu posso ter conselheiros, mas quem vai prestar contas diante de Deus da minha vida sou eu. Então no final do dia quem tem que tomar decisão? Sou eu, irmão. Se você acertar a tua decisão, quem vai se dar bem? Você. Se você errar na tua decisão, quem vai se dar mal? Você. Então como é que você entrega a tua vida na mão dos outros? Você não vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, sabe o que é? Porque o pastor Mateus, ele... Não. Eu dei a sua vida para você. Não, porque o meu pai... Não, o teu pai eu vou falar com ele depois, mas a minha conversa é com você. Não, sabe o que é, Senhor? É porque eu não podia desagradar minha mãe. A tua mãe eu converso depois. Eu quero saber da tua prestação de contas da tua vida. Eu dei a tua vida para você, eu abri portas para você, eu te chamei para viver em fé comigo, e você não pode usar o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu líder, o teu amigo, de desculpa, porque você quer agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, você nunca vai agradar a Deus. E muita gente vive nesse desejo de agradar todo mundo, sabe por quê? Você vive mais no temor de homens do que no temor de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava ajudando alguns jovens a lidar com pornografia. E aí tem um cara falando, pastor, me ajuda, eu tenho um problema com pornografia e masturbação. Eu falei, não, problema tenho eu, irmão, estou precisando de dinheiro para pagar um boleto. Isso aí não é problema não, isso aí é pecado. Não chama de problema aquilo que a Bíblia chama de pecado. Então vamos retomar o início da conversa. Você tem um pecado na tua vida. Tá bom, e aí? Eu preciso de ajuda. Falei, tá, mas como é que você cai? Falei, você quer detalhe? Fala aí. Normalmente quando eu estou em casa, aí eu vou tomar banho, aí eu estou sozinho. Eu falo, oi? Você está o quê? Não, eu estou sozinho. Eu falei, mesmo, rapaz? Isso é bom mesmo, hein? Eu falei, como assim, pastor? Eu falei, como é que você fez? Você chegou lá na sala, você viu assim, Espírito Santo, fica aqui vendo Netflix aqui, que eu vou ali no banheiro tomar banho sozinho. Como é que você fez para tirar o Espírito Santo de dentro de você? Desde quando o crente consegue ficar sozinho? Se a Bíblia diz que o Espírito estará em você e com você para sempre. E como é que a gente tem coragem de fazer coisas na frente do Espírito, mas se o meu pai estivesse lá, eu não faço. Se a minha esposa estiver lá, eu não faço. Se o meu pastor estiver lá, eu não faço. Isso quer dizer, meu irmão, que você não anda no temor de Deus, você anda no temor dos homens. Agora, quem tem poder para te lançar no inferno é Deus. Porque diabo não manda ninguém para o inferno, tá, irmão? Quem é o juiz de todo mundo não é Satanás, não. Satanás é o promotor. Ele acusa os irmãos, não todo mundo.
Quem julga é Deus. Então eu deveria ter mais temor de Deus do que temor de homens. Então quando você veio no carro para cá, você não veio sozinho não. Quando você está lá com o seu celular aberto assim, rodando, opa, deixa eu parar nessa foto. Você não está assistindo sozinho não. Ele está vendo junto com você. Só que ele é puro. Ele é santo. E você não se incomoda em fazer isso na frente dele. Boa noite. Você está renovando teu temor hoje. Você precisa de conselheiros. E não só de conselheiros espirituais. Cuidado para você não confundir as coisas, querer espiritualizar as coisas. Teve um cidadão que falou: pastor, estou querendo comprar uma casa, ora por mim, para eu decidir o lugar que eu vou comprar. Falei: está maluco? Ele: por quê? Falei: vai procurar um cara de confiança, tem um irmão aqui que mexe com imobiliário aqui na igreja aqui, procura ele, pergunta quais são os bairros mais conceituados, mais seguros, mais família, procura do jeito que você quer. Você precisa de um conselheiro técnico. Você não precisa espiritualizar coisa que é técnica. Eu queria um diagnóstico médico. Irmão, não posso dar diagnóstico médico não. Você tem que procurar um médico. Você tem que procurar um nutricionista. Para de ir para o Google. Você tem que procurar um conselho técnico. Tem coisas que você precisa de aconselhamento espiritual. Tem coisas que não. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então tem hora que você tem que parar de falar, Deus falou. Não foi Deus que falou, foi as vozes da tua cabeça. Você não procurou entender como é que é, você não procurou aconselhamento, você não procurou ninguém, você fez por conta própria e depois a culpa ainda é de Deus. Cuidado com isso. Você vai ter que lidar com essa tensão do teu orgulho, da tua vaidade, de não precisar pedir ajuda para ninguém, versus, na multidão de conselheiros também, eu não posso ter multidão de gente que manda na minha vida, porque no final do dia, conselheiro é para aconselhar e não para mandar. Então, muito obrigado, pai e mãe, pelos teus conselhos. Obrigado, pastor, pelo teu conselho. Obrigado aqui, o fulano aqui, técnico, pelo teu conselho. Obrigado, tal. Agora, eu junto tudo isso e eu tomo a decisão em fé. Mas a decisão tem que estar na mão de quem? Na tua mão. Não terceirize a tomada de decisão que você precisa fazer, porque você vai prestar contas diante de Deus da tua escolha de não decidir por você mesmo. Próxima atenção. Vocês estão aqui ainda? Tá bom, você vai ter que lidar com a tensão do favor de Deus versus o teu oportunismo. Uma coisa é a mão de Deus te impulsionando, o favor de Deus te empurrando. Outra coisa é o balançador de coqueiro. Você já ouviu a expressão? Vou balançar aqui, vai cair um coco. Deus foi bom demais, o cara está lá balançando o coco. O coqueiro, até caiu o coco. Aí ele fala: nossa, Deus foi muito bom, Deus proveu um coco para mim. Fala: Deus proveu não, meu irmão, você quase derrubou o coqueiro. Então isso aqui é oportunismo. Existe muita diferença entre o favor de Deus e um oportunismo. Existe muita diferença. Eu me lembro uma vez que tinha um rapaz que servia comigo. Ele falou: pastor, eu quero estar mais perto do pastor, eu quero estar servindo os líderes. Eu falei: meu irmão, mas você não está servindo ali na recepção? Estou. Então você já está me servindo, ué? Ele: não, você sabe como é que é, né, pastor? Eu falei: irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Não queira sentar numa mesa onde o teu nome não chegou antes de você. Deixa o teu nome chegar primeiro. Seja fiel aqui na recepção, aqui, ó. Um dia eu vou estar lá na mesa e falar: pessoal, eu estou precisando de alguém para liderar uma coisa assim, assim, assado. Alguém vai levantar assim: rapaz, pastor, o senhor conhece o fulano lá da recepção? O nome dele chegou na mesa antes dele sentar. Só que muitas vezes nós estamos querendo abrir portas que Deus não abriu. Eu estou tentando forçar a porta, eu estou tentando provocar um abrir de uma porta, mas deixa eu te dizer uma coisa: o braço do Senhor é forte. Se Ele abrir a porta, Ele consegue mantê-la aberta. O teu braço cansa.
É melhor você entrar pelas portas que Deus abre, porque quando fechar, você sabe que Deus fechou e Ele está se preparando para abrir outra, do que você tentar ficar abrindo portas na força do teu braço. Porque na hora que o teu braço cansar, você não sabe mais para onde você vai. Então busque o favor de Deus, seja fiel, sirva as pessoas, não procure os teus interesses, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se coloca na mão do Senhor, para que Ele possa fazer. Jesus fez isso. Se Jesus fez isso, você pode fazer, irmão. Lucas 2, versículo 52 diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então ele tinha aqui o favor de Deus, de repente vinha o favor dos homens, mas Jesus não era um oportunista. Eu fico caçando uma porta aqui, se eu precisar, deixa eu te dizer uma coisa, muita gente almeja ministério, mas deixa eu te dizer, ministério não é carreira. Ninguém se chama para o ministério, Deus te chama. Aí tem gente às vezes vem para a igreja, eu vou ser fiel nessa área, uma hora eles vão me ver, e aí uma hora eles vão me ordenar, e uma hora eu vou estar trabalhando na igreja, porque você tem medo de enfrentar as trevas lá fora. Você foi chamado para ser sal e luz. Não vem tentar fazer da igreja cabide de emprego. A igreja é uma embaixada do reino para preparar você e enviar você para as esferas da sociedade. Agora, se você tem um chamado de Deus, o favor de Deus vai abrir as portas. Você não precisa abrir as portas. Ele vem com a mão dele e te impulsiona e te abençoa. Você talvez vai querer controlar o caminho, não queira controlar o caminho da tua vida. Deixa o Senhor controlar o caminho. Lembra que eu te falei? Às vezes parece mais perto. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o povo queria o caminho mais perto, o caminho dos filisteus. O Senhor falou: não, você não vai passar pelo caminho mais perto, eu vou dar uma volta com vocês. Isso parecia um desconforto, isso parecia que Deus não estava os abençoando, mas na verdade era muito mais do que isso, era o favor e a proteção de Deus. Deus falou assim: eu não vou deixar vocês passarem pelo caminho dos filisteus agora, porque os filisteus vão querer lutar contra vocês, vocês não estão prontos para a guerra, vocês vão querer voltar para o Egito, então eu vou dar uma volta com vocês. Favor de Deus. Às vezes Deus está dando uma volta e você está lá esperneando, chorando, Deus está demorando demais, Deus isso, e Deus aquilo. Eu estou dando uma volta com você, eu estou preparando algo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração ainda. Confia. Até que você consegue confiar em Deus. Para confiar em Deus, você vai ter que entrar então na última tensão. A tensão entre a provisão divina e a tua mentalidade de escassez. Eu me lembro quando eu cheguei no Dunamis, eu virei um para-raio de palavra profética. Toda hora vinha alguém profetizando. E aí eu olhava para a minha conta bancária. Eu tinha acabado de largar a minha carreira jurídica. Deixei todos os meus processos para o meu pai. Eu tinha uns 4 milhões de reais para receber de honorário, estava tudo voltando do TST. Deus falou: você não vai pegar R$1, deixa tudo para o teu pai, eu vou te ensinar a me ter como teu pai. Você vai entender o que é eu ser o teu pai, eu vou cuidar de você. Deixa tudo, pega o teu carro, vende o teu carro para custear o teu Trax. Tá bom, Deus? Agora eu estou aqui recebendo tantas palavras sobre o futuro, sem R$1 no bolso. E Deus falou comigo: até quando você vai deixar as tuas contas na mão de Mamon? Falei: estou endemoniado. Eu abri mão da minha carreira, vendi meu carro, não sei o que vai ser do meu futuro, e Mamon está me controlando? Estou endemoniado. Sai de um em um, para não dar engarrafamento. O Senhor falou: Mamon está te controlando. Sabe por quê? Porque eu estou liberando palavras sobre você. Você está olhando para a tua conta e você não tem dinheiro, e você está presumindo o meu não, e a ausência de dinheiro está te controlando. Sabe qual que é o problema, filho?
um dia eu vou continuar te dando palavra, e eu também vou te dar dinheiro. Sabe o que você vai fazer? Você vai presumir o meu sim. Agora a abundância de dinheiro vai te controlar. O dinheiro não começa a te controlar quando você tem. O dinheiro começa a te controlar quando ele diz que você não pode fazer, porque você não tem ele, e você faz dele o teu Deus. Entre a provisão divina e a escassez, tem uma coisa que você vai ter que se livrar dela. É a tensão da presunção. O que faz mamão controlar a tua vida é a tua presunção. Se eu não tenho dinheiro, eu presumo não de Deus. Se eu tenho dinheiro, eu presumo sim de Deus. Mas você não é dono do dinheiro. Você não é dono da tua vida. Você não é dono do teu tempo. Você não é dono dos teus currículos. Porque você não diz, Romanos 11:39, que dele, por ele e para ele são todas as coisas? Se dele são todas as coisas, significa que a minha vida é dele, o meu tempo é dele, o meu recurso é dele, a minha esposa é dele, a minha filha é dele, o meu ministério é dele, a unção é dele. O que você é? Mordomo. E o que ele espera de mim, de você, é que enquanto ele te coloca nessa tensão, venha gerar em você uma convicção de fé, para que você seja um bom mordomo daquilo que ele está confiando para você. Talvez você olhe e esteja falando, estou te chamando para fazer uma universidade nova, um curso novo, uma faculdade. Você olha para a tua conta, não, isso é profetada, não, isso é coisa da minha cabeça. O Senhor está falando, mas você nem foi lá, você nem perguntou se eu vou te dar 100% de bolsa, você nem perguntou se eu não vou levantar alguém para suprir para você, você nem me perguntou nada. Você está falando, empreende, você, não, eu vim de família pobre, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Você nem me perguntou de onde vai vir. Você está acomodando os teus medos de novo. Só que o Senhor não te chamou para andar no medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor te chamou para andar em fé. Existe um convite de Deus para você hoje. Feche os teus olhos aí, fica de pé no teu lugar. Ele te chamou para andar em fé. E à medida que você passa por essa tensão entre eu vou escolher a Bíblia ou a minha racionalidade, não, Senhor, a última palavra é do Senhor. Eu vou escolher a minha incredulidade ou as direções de Deus? Não, Senhor, eu fico com as tuas direções. Eu vou escolher a zona de conforto ou eu vou escolher a paz de espírito? Não, Senhor, eu fico na paz de espírito. E agora você vai escolher o que? Entre o favor de Deus ou você vai tentar fazer as coisas na força do teu braço? Não, Senhor, eu fico com o favor de Deus. E agora você vai escolher o que? Escolher que eu posso prover para você, ou você vai ficar dando desculpa que você não tem aquilo que você nem sabe o que você precisa? O Senhor te trouxe aqui para tirar o teu chão, para que você pare de se estribar naquilo que você já viu, para que você possa começar a ver aquilo que você nunca viu. O Senhor te trouxe aqui hoje para quebrar as tuas impossibilidades. Porque no meio dessa tensão, ou você vai apresentar as tuas impossibilidades para Deus, que é o Deus do impossível, e vai falar para Ele, Senhor, o Senhor tudo pode, ou você vai pegar as tuas impossibilidades para apresentar as tuas desculpas. O Senhor está falando, não é um tempo mais para andar em desculpas, eclectos, não é um tempo mais para andar em desculpa, Vox. O Senhor está te chamando para impactar Recife, impactar o Nordeste, impactar o Brasil, a partir daqui para as nações. O Senhor tem planos maiores, o Senhor tem pensamentos mais altos. E às vezes essa tensão parece que vai rasgar você, porque você está ali, Senhor, eu quero colocar o pé na água, mas eu não ponho o pé na água. Eu quero colocar o pé, mas parece que o pé não vai, parece que tem algo que está me travando. Tem hora que você precisa dar uns passos para trás e pegar embalo. O Senhor está te chamando para dar uns passos para trás hoje, pegar embalo, para o salto que Ele está te chamando para dar.
E o passo para trás que Ele está te pedindo hoje é: só sai do teu lugar e traz teu medo para mim. Só sai do teu lugar e traz a tua insegurança para mim. Só sai do teu lugar e traz as tuas desculpas para mim. Só sai do teu lugar e traz para mim aqui a tua confiança nas Escrituras, a tua confiança na minha palavra, a confiança que eu posso te dar paz, provisão, direção, conselheiros. Eu tenho colocado pessoas na tua vida. É uma escolha. Ele é o Deus do impossível. Eu vejo canudos de faculdade, eu vejo chaves, o Senhor abrindo negócios, eu vejo o Senhor falando: eu estou prestes a te surpreender de uma forma que você ainda nem imagina. Eu vejo inclusive mestrados fora do país. O Senhor falando, eu vejo bandeiras em algumas pessoas aqui. O Senhor está falando: traz as tuas impossibilidades e deixa eu te mostrar as minhas possibilidades. Se essa palavra é com você, só sai do teu lugar, corre aqui para o altar, coloca diante dele e fala: Senhor, sou eu essa palavra. Eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar acomodado na minha zona de conforto, eu não vou ficar parado no tempo. O Senhor está me chamando para remir o tempo. Eu sinto algumas pessoas aqui que você luta na tua mente: o meu tempo já passou, eu perdi o Kairos de Deus, o Senhor não vai mais fazer através de mim. O Senhor está quebrando essa mentira hoje. Ele está falando: eu posso remir o tempo, eu posso remir o tempo, eu posso remir o tempo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo sempre. Eu posso remir o tempo. Senhor, nós pedimos: ativa a fé, ativa a ousadia. Ativa, Senhor. Deus conosco, Emmanuel, o princípio e o fim.
sobre a sua. Ele me chama, Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo.
mais precioso, aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Continua reconhecendo a presença e a santidade do Senhor nesse lugar, Veclox. Não temos falta de nada quando estamos com Ele. Continua convidando o Espírito Santo a áreas mais profundas, a uma entrega radical. Sim, Espírito Santo, nós te damos tudo. Nós te entregamos tudo o que temos, tudo o que somos, ao nome que está acima de todo nome. Porque o Senhor é digno de confiança. Começa a reconhecer, Veclox, que o Senhor é digno de confiança, que há um lugar seguro quando estamos nele, porque não temos falta de nada, porque tudo vem dele. Começa a agradecer por tudo aquilo que foi depositado sobre você nesse culto. Reconhecer a palavra do Senhor, porque tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Porque é mais afiada do que a espada de 2 gumes e penetra entre alma e espírito. E nós nos fortalecemos nela. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós reconhecemos que tudo é teu, tudo provém do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor fala conosco. E nós não nos contentamos em apenas escutar, mas nós damos uma resposta ao Senhor essa noite. Nós nos submetemos à tua visão. Nós nos submetemos à tua palavra. Nós nos submetemos àquilo que o Senhor é. A raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que venceu a morte, a estrela do amanhã. Essa é a nossa verdade. Veclox, se você pode agora, começa a entrar no lugar de posicionamento, a entrar no lugar consciente, não movido pelas suas emoções, mas eu sinto o Espírito Santo nos convidando a ir a um lugar de posicionamento hoje, de verdade, de entrega. O Senhor é digno da nossa confiança. Tome esse tempo com as suas próprias palavras agora e se posiciona, reconhecendo a santidade do Senhor. Senhor, nós queremos te entregar hoje além das nossas palavras, não palavras vazias, mas com a nossa total entrega e o nosso total coração diante do Senhor, porque dependemos do Senhor, porque nada somos e nada temos, e não queremos ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós entregamos, nós por completo.
Senhor, porque a orla das tuas vestes enche todo esse templo. Porque é possível sentir a doce presença do Senhor. E porque, Senhor, nós nos escolhemos nos submeter à tua visão, que é maior do que a nossa. Os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Vai além do que podemos sentir. E é aqui que o V-Clocks está posicionado hoje. Por isso nós te agradecemos. Hoje nós estamos oficialmente encerrando o V-Clocks. Se você ainda está recebendo da presença do Senhor, continua recebendo. Nós estamos encerrando, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus.